Boa noite, tudo bem? A paz do Senhor, como vocês estão? Que falta, né? Fez estar com vocês de manhã. Nossa, senti muita falta, mas de semana não, né? De semana nós tivemos aqui, ó, toda semana. Quem gostou desse corinho de fogo que incendiou lá a plenária, né? Uma mulher de Deus, a Michele do Pandeiro, a mulher do Senhor, humilde, mas que tem uma unção, carrega uma unção poderosa do fogo, né, da presença do Senhor ali. Que coisa linda que nós vivemos lá. Eu desejo que todas vocês um dia, em nome de Jesus, possam estar em um ambiente desse de glória, em um ambiente onde de verdade todos saem impactados de lá. É muito lindo o que acontece. Amém? Hoje, desde ontem, na verdade, né, eu vinha perguntando ao Espírito Santo o que eu traria para vocês nessa semana. E ele me trouxe a palavra que nós recebemos lá, já logo no início, na primeira oração da madrugada. Lá, durante todas as madrugadas, nós fomos para um ambiente ali aberto, né, em um campo, onde nós oramos, ouvimos da palavra, recebemos, e aquela palavra mexeu muito comigo. E eu aqui hoje estudando ela para vocês, para trazer ela para vocês, é a palavra da mulher samaritana, que foi apresentada para nós lá. E eu, a hora que eu terminei o estudo, eu pensei, então já vou adiantar o meu para amanhã, né? Amanhã de manhã temos a leitura da continuidade da Bíblia, né? E amanhã não é bem essa palavra de novo? O capítulo 4 de João, falando novamente da mulher samaritana. Então, vamos buscar esse profundo que o Senhor nos traz sobre a mulher, né? Sobre o exemplo de mulher que ela nos trata. E é lindo demais. Para honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar para que a gente possa dar início ao nosso estudo, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento, Pai, agora nas cortes celestiais do Senhor e apresento a vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui agora, que estão buscando o Senhor, sedentas do Teu amor, Pai, da Tua palavra, sedentas da água, que dessa água viva que é o Senhor na nossa vida, que nos sustenta de verdade, Pai, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor esse ministério, declaro que esse ministério é do Senhor, que o seu Espírito Santo tem toda a liberdade de agir da forma como ele quiser, que o seu amor possa tocar de maneira profunda e assertiva, Pai, em nome de Jesus, o coração de todas as suas filhas que estão aqui agora, nessa hora dessa noite. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de te servir. Obrigada pela palavra dessa noite que o Senhor colocou no meu coração, porque eu a recebi, e assim como ela me alimentou, o Senhor pede para que eu traga agora nesse ministério, Senhor, ao coração das minhas irmãs, que são filhas do Senhor. Eu declaro que toda honra e toda glória é do Senhor e sempre será, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Obrigada, Jesus. Então, como eu disse, essa palavra ela foi ministrada lá, né, para nós, na primeira madrugada. E foi impactante, não só na minha vida, mas na vida de todos que estavam lá presentes. E aí o Espírito Santo me trouxe. Então, nós vamos começar a ler. Eu vou ler os trechos que eu trouxe para vocês e vou trazendo as explicações, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar para que a gente possa caminhar junto, tá bom? Então, o que nós vamos ver aqui? O impacto de Jesus na vida dessa mulher samaritana. Né? É claro que ali no encontro dela com o Senhor existiu resistência, é verdade, porque ela era uma samaritana, mas houve entrega, houve também um tempo de renúncia e principalmente transformação. Então, o texto base que hoje nós vamos buscar é em João, capítulo 4. Então, vai do versículo todo, do 1 até o 42, que é a história ali da mulher samaritana. Então, nesse contexto, nesse cenário, é muito importante que cada uma de nós, que a gente consiga imaginar
meditar na palavra, né? Assim dizendo, porque assim nós conseguimos viver toda a essência do que foi acontecido naquele tempo. Então, assim diz a palavra do Senhor. Deixa eu abrir aqui para a gente acompanhar junto. Aí a gente vai, eu vou buscando mais aqui. Ó, o que que traz no contexto aqui num cenário? Jesus está em Samaria, certo? Que é uma região desprezada pelos judeus. Então, vocês já precisam entender essa parte. A mulher, ela vem ao poço ali, naquele poço, todos os dias ao meio-dia, sozinha, carregando ali a vergonha e o isolamento. Por que ela ia meio-dia? Porque meio-dia o sol está muito quente e ninguém mais vai. Então, ela ia nesse horário para justamente porque ela era uma mulher cheia de vergonha e ela tinha que caminhar isolada. Por quê? Porque havia muito julgamento. Ela era uma improvável, ela era uma mulher desprezada pelo povo por conta da sua história, do seu passado. Então, ali naquele ambiente do poço com a mulher indo buscar água ao meio-dia, Jesus inicia um diálogo ali com ela, quebrando todas as barreiras de preconceito, de religião e também de gênero, não é? Então, assim como diz aqui, ó, no versículo 4, no caminho ele tinha de passar pela região de Samaria. Ou seja, quando, como diz aqui, Jesus ele estava indo, né? Ele estava caminhando para fazer a missão dele, para cumprir a missão. Só que ele tinha que passar por Samaria, porque Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher. É isso que relata aqui para nós no versículo 4. Então, ali, quando ele chegou nessa cidade, o que que a mulher fala para ele no versículo 9, que nós vimos aqui? Quando Jesus se aproxima dela, né? Jesus se aproxima dela. Aí ela diz o que para Jesus aqui no versículo 9? Diz assim: o Senhor é judeu e eu sou uma samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Porque Jesus foi pedir água para ela, né? Jesus falou para ela: dá-me um pouco de água. E ali ela fala: como sendo o Senhor judeu pede para beber água para mim? Né? Porque eu sou uma samaritana, ela fala para ele, que é o que está escrito aqui no versículo 9. Então, o que que ela faz? O que que ela retrata quando ela coloca assim, eu sou uma samaritana? Ela está dizendo assim, o senhor esqueceu que os judeus e os samaritanos, existe um preconceito? O senhor esqueceu que os judeus e os samaritanos ali, eles não se conversam? Então, quando ela fez essa pergunta para Jesus, né, por que que o senhor me pede águas para beber? Olha para mim, eu sou uma samaritana. Existia também um medo. Ela carregava um medo nela, o medo da exposição e também desconfiança dos homens. É isso que ela demonstrava ali, né? Quando ela se apresentou dessa forma para Jesus, assim, com quem o senhor não pode falar comigo, o senhor não sabe dos meus pecados, o senhor não sabe quem eu sou, quem eu fui, né? É assim que ela diz, porque imagina o tanto de preconceito que ela já não tinha passado pelo povo, então ela tinha essa preocupação de se manter isolada para não incomodar as pessoas, para não fazer as pessoas se sentirem mal com a presença dela. É isso que o povo fazia. Na verdade, o povo faz isso até hoje. Até hoje as pessoas faz com que outros que erram, com que outros que caem em pecado, se sintam dessa forma, como essa mulher samaritana. E por isso essa palavra lá na conferência mexeu tanto comigo, porque um dia eu também fui a mulher samaritana. Eu também me mantive isolada, porque eu também fui julgada, assim como muitas de nós, né? Sim, pode colocar a imagem da primeira, porque assim elas ficam olhando a primeira. Então, essa mulher ali, de início, ela já carregava isso com ela: o preconceito, o medo da exposição da imagem dela e a desconfiança de homens. Aí vocês vão entender por que a desconfiança agora. Então, muitas vezes, nós resistimos ao toque de Jesus. Olha como isso é forte. Nós resistimos ao toque de Jesus. Por quê? Porque nós temos feridas antigas, porque nós criamos defesas emocionais, achamos que ninguém pode nos ajudar. Isso é uma verdade. É uma verdade que muitas mulheres vivem por terem feridas antigas na alma. E aí nós precisamos buscar a cura. Jesus cura.
todas as feridas da nossa alma. Depois, no versículo 10, imagem 3, no versículo 10, quando diz assim, ó, então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Olha só, imagina que Jesus oferece água viva, algo além do que ela podia imaginar. Está aqui no versículo 10. Então ele diz, ó, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está te pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. É isso que Jesus diz aqui para ela. Então, olha só, observa os passos de entrega dessa mulher. Primeiro, ela demonstrou curiosidade, não é? Porque Jesus despertou uma curiosidade nela ali, falando isso. Então, primeiro, ela demonstrou curiosidade, não é? E disse assim, ó, o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. É isso que ela diz aqui para Jesus. Como é que vai conseguir essa água da vida? Olha só, o primeiro passo de entrega dela. E depois, o segundo, ela disse o quê? Depois ela teve interesse. Primeiro ela demonstrou curiosidade e depois ela mostrou interesse. Certo? É isso que ela faz. Então, quando ela demonstrou interesse, o que aconteceu aqui? Ela está demonstrando um momento de rendição, um momento de entrega. Quando ela diz assim, então, dá-me dessa água. No versículo 15, quando ela diz assim, por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar. Olha como dói, né? Porque imagina, ela quis dizer assim não precisarei passar pelo sofrimento de todos os dias caminhar nesse sol escaldante, do meio-dia, sozinha, carregando o peso, carregando esse fardo pesado. Então, me dá dessa água, assim eu nunca mais preciso voltar aqui para buscar. É isso que ela diz aqui. E por fim, o que acontece aqui? No versículo 16. Vá chamar o seu marido e volte aqui. Jesus falou para ela, né? Só um minutinho. É a imagem 4 que eu preciso. Essa é a 4? Tá, vamos lá. Aí no versículo 16, Jesus fala o que para ela? Quando ele vê que ela pede da água. Então, me dá dessa água. Aí Jesus fala, vá chamar o seu marido e volte aqui. E o que aconteceu nesse momento? A entrega verdadeira aconteceu ali. Aconteceu como e quando? Quando ela reconheceu que Jesus sabia quem ela era. Então, a entrega verdadeira acontece quando nós reconhecemos a nossa sede interior e quando permitimos que Jesus nos confronte com a verdade. Quando Jesus nos confronta com a verdade, não é para nos condenar, mas para nos curar. Jesus sempre vai nos curar. Onde há trevas, quando Jesus se faz presente, vem a luz. E a luz, ela sempre mostra a verdade dos nossos pecados. E aí é onde nós somos livres dos nossos pecados. Entende? É isso que acontece quando Jesus entra. Então, saiba você que Jesus não vem para te destruir, para te humilhar, para te apontar, nada disso. Isso quem faz é Satanás. Quando você permite que Jesus cuide de você, que Jesus entra na sua vida, você está permitindo que Jesus te confronte com a verdade da palavra, com a verdade das escrituras, nunca para te condenar. Ele sempre vai te curar, com amor, com paciência. Ele vai te levar pelo caminho, vai começar a afastar de você tudo que te afasta dele. O Espírito Santo de Deus vai começar a te constranger. Esse é o caminho de caminhar com o Senhor, assim como essa mulher aceitou. Olha só,
o versículo 17, o que que ela responde para Jesus? Eu não tenho marido? Respondeu essa mulher. Então Jesus disse, você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido? Sim, você falou a verdade. E a mulher respondeu, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Aqui, Jesus revela a vida dela diante daquele poço, onde ele relata que ela já teve 5 maridos. Era uma intimidade dela, né? Então, o que mais Jesus fala ali? E que hoje ela estava vivendo com um homem que também não era o seu marido. Então, qual o impacto sobre a vida dessa mulher diante dessas revelações que o Senhor Jesus fez para ela, trazendo ali que ele amava ela, porque ele é o Messias, independente do que ela carregava de pecado e de erros do passado? Qual foi o impacto na vida dessa mulher? O encontro com a verdade, que libertou ela, trouxe a libertação na vida dela. Houve ali renúncia do engano. Por que renúncia do engano? Porque tudo que falavam ali naquela hora, como nós dizemos, caiu por terra. Porque Jesus trouxe para ela quem ela era. Trouxe a verdade diante dos olhos dela. Então, o reconhecimento da necessidade da mudança tomou ela ali naquele momento. Ela reconheceu que havia uma necessidade de mudança na vida dela. Então, veja que quando Jesus toca os nossos pontos mais sensíveis, ele nos chama a renunciar os relacionamentos e hábitos que nos afastam dele. Quando Jesus nos toca nos nossos pontos mais sensíveis, ele sempre vai nos chamar para renunciar os relacionamentos e os nossos hábitos que nos afastam dele. Ele vai nos chamar a deixar as máscaras que muitas vezes nós insistimos em usar. É isso que ele vai fazer com cada um de nós. Essa renúncia ela vai acontecer de uma forma que o Espírito Santo vai te intimidar, ele vai começar a te trazer, você não precisa mais disso. Isso não te pertence mais. E aí é onde você começa a desejar essa transformação na sua vida, de uma forma intencional e profunda, que é através da busca, entende? Então, o que que acontece depois dessa revelação que o Senhor Jesus trata ela, fala para ela que sim, que ela falou a verdade, né? E que era momento ali, e que era hora dela viver um momento de transformação, porque ela estava recebendo um perdão ali, porque ela estava aceitando Jesus. Olha que lindo. E o passado dela tinha sido tão julgado, tão comprometedor, não é? Os homens judiaram muito dela. A parte emocional dela estava muito abalada, tinha muitas feridas antigas, julgamento da sociedade. A sociedade excluía muito pessoas assim, naquele tempo. Então, aqui no versículo 28, vamos continuar só para vocês entenderem. Aí Jesus disse, mulher, creia no que eu te digo, 21. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. O que Jesus está dizendo aqui? Não precisa de templo para adorá-lo. Não precisa de parede para glorificar o nome do Senhor. Porque aqui ela disse, antigamente, né, os seus vinham aqui no monte, adoravam aqui, mas agora fala que tem que ir para Jerusalém adorar lá. E Jesus fala, não é assim. Nós precisamos entender que a verdadeira adoração e o louvor, a nossa entrega, o nosso momento de intimidade com o Senhor, ele pode ser em qualquer lugar, desde que o nosso coração esteja agindo em espírito e em verdade. Pode ser em um campo, debaixo de uma árvore, pode ser na sua casa, num cômodo onde você se sinta confortável. É isso que o Senhor nos traz aqui. É isso que ele traz para nós. E o que aconteceu no versículo 28? Que traz para nós ainda sobre ela. No versículo 28 traz assim, quando Jesus faz todas essas revelações para ela,
dizendo que Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Isso é uma verdade que nós precisamos guardar no nosso coração. Não precisamos de lugares específicos, ditados por homens, para adorar a Deus, porque Deus é espírito. E se nós estamos em espírito e em verdade, então isso significa que aonde nós estivermos, o Senhor inclinará os seus ouvidos para receber a nossa oração, o nosso sacrifício, o nosso clamor, a nossa súplica, porque Ele é o nosso Pai. E Ele é o mais interessado em nos receber. Ele é o mais interessado que nós alcancemos a nossa salvação. Entende? Então, aqui o que acontece? O que essa mulher faz? Depois de todas essas revelações, ela deixou ali o seu pote e voltou até a cidade correndo. Ela larga o pote. Ela deixa o cântaro. Ela deixa o cântaro. E volta para a cidade correndo, para contar a todos o que tinha acontecido, que o Messias tinha falado com ela. O cântaro, na história da mulher samaritana ali, ele carrega uma riqueza de significados. Uma riqueza de significados, que ensina muito para nós. Traz o significado de sendo sustento diário, né? Era o recipiente que garantia a água, fonte de vida no deserto. A água era uma fonte de vida no deserto. Então, quem tinha um cântaro, tinha, então, a garantia de água sempre. Trazia também o símbolo da rotina e das limitações humanas. Porque, olha só, ela ia todos os dias buscar a água física, mas continuava com sede interior. Entende? Olha como isso é importante, para que a gente nunca se esqueça. Ela ia lá todos os dias buscar a água física, mas ela era sedenta. A água não saciava a sede dela. Ela precisava da água viva, que é o Senhor Jesus. O cântaro também representa aqui a transformação espiritual, porque quando Jesus oferece água viva, ele mostra que só Ele pode saciar a sede mais profunda da nossa alma. Só Ele pode nos dar essa água que sacia a sede da nossa alma. E ali ela faz uma renúncia daquele cântaro. Ela deixa ele para trás. Assim como relatou aqui no versículo 28, ela deixa ali e volta para a cidade, né, para falar com todas as pessoas. Então, o que isso significa aqui? Ela deixa a vida velha. Ela deixa a vida velha dela para trás. Significa abandonar a necessidade de se esconder. Ela não vai mais se esconder. E ela corre. Ela corre para anunciar a nova fonte de vida que pertence a ela agora. Então, é um versículo chave aqui. Esse versículo 28 e 29. Né? É um versículo chave para a nossa vida. Né? Que deixou, pois, o seu cântaro. Foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. É uma chave para nós. Porque o cântaro na vida dela era uma rotina vazia, entende? Então, quantos de nós carregamos um cântaro cheio de rotinas vazias, de vergonhas escondidas, com sede de algo que o que a gente está tomando não está nos completando? Quantas de nós estamos carregando esse cântaro, como essa mulher carregou? Fazemos todos os dias rotinas repetitivas de trabalho, de vida, de cuidados, mas está tudo vazio. E por trás dessa correria, do corre do dia a dia, por trás de todos os compromissos, por trás de todas as nossas responsabilidades, nós sempre estamos procurando esconder uma vergonha que um dia nós passamos, então a gente procura ser ativa, mas essa atividade, essa ação constante é para sempre esconder uma vergonha que a gente carrega? Saiba que quando Jesus nos encontra, Ele nos oferece algo maior do que tudo isso. Ele nos oferece água viva. Ele é a fonte de água viva da nossa vida. A transformação que nos faz deixar o cântaro para trás.
todo vazio, toda vergonha fica para trás. É quando nós entendemos que Jesus veio para isso. Aqui nós vemos que foi visível os sinais da transformação na vida dessa mulher. Ela foi tomada de coragem. Ela foi tomada de coragem. Quantas de nós precisamos ser tomadas de coragem para sair do esconderijo, para expor o nosso passado e quando alguém julgar, falar: olha, Jesus já me perdoou naquela cruz, os meus pecados já foram lavados, eu já renunciei, eu já pedi perdão e você não tem o direito de me julgar. Quando nós estamos com Jesus, nós entendemos que nós somos curadas. Os nossos erros, as nossas falhas, todas são lavadas com o sangue dele. E assim nós devemos também ser tomadas de coragem e de ousadia para falar do amor de Jesus, assim como Jesus transformou a sua vida, a vida de uma pessoa que você conhece, a vida dessa mulher samaritana, assim como Jesus transformou a minha vida, nós devemos pedir para que ele nos dê ousadia e coragem para que cada uma de nós possamos levar o que ele faz, a transformação que ele pode trazer na vida de todos. Essa mulher, a Bíblia traz que ela tornou-se a primeira evangelista de Samaria. Olha que transformação. Entende? Ela começou a falar de Jesus em Samaria para todos os samaritanos. E as pessoas paravam para ouvir ela, porque as pessoas sabiam quem ela era. E aí ela passou por uma transformação. O amor de Jesus transformou a vida dela. Então, quando nós encontramos Jesus de verdade, as nossas prioridades mudam. As nossas prioridades mudam completamente. Aquilo que era vergonha na nossa vida começa a ser um testemunho. Um testemunho para que a gente possa ajudar outras pessoas. A sede é saciada e passamos a saciar os outros. A sede da palavra que nós temos, ela começa a ser saciada pelo amor de Cristo. E assim nós passamos a levar essa água para outras pessoas, para essas pessoas serem transformadas, para essas pessoas serem curadas, entende? E Jesus está ali, sempre disposto, disponível, pronto para receber a todos. Ele não escolhe. A pessoa só precisa abrir o coração para ele. Então, hoje, se você sente que ninguém se importa com você, se você carrega esse sentimento que ninguém se importa com você, lembre-se, Jesus, ele atravessou barreiras só para te encontrar. Não é por acaso que você encontrou esse ministério, não é por acaso que você vem acompanhando as aulas de estudo aqui para você ser avivada, para você receber o avivamento do Espírito Santo cada semana, cada vez mais. Não, não é por acaso. Jesus atravessa barreiras para te encontrar onde você estiver. Entende? Se você tem resistido, o Senhor Jesus agir em você, te encontrar, saiba que ele não desiste de você, nunca. Ele vai continuar te esperando, ele vai continuar ali te olhando, mas ele está esperando que você abra o seu coração, ele vai estar ali te esperando e te observando para que você chame por ele, para que você abra o seu coração para ele te tratar, para ele sarar suas feridas, as feridas da sua alma que você carrega. Se você carrega relacionamentos quebrados, se você carrega culpas, ele oferece o perdão. Ele oferece água viva para você. Jesus ama você. Ele ama todos nós. Infelizmente, ainda tem os que o rejeitam, os que não o aceitaram. Mas nós estamos aqui porque nós aceitamos viver o amor de Jesus, nós o aceitamos como nosso único Senhor e Salvador. Então, ele está em nós. Ele está junto de nós. Ele sempre está aqui para nos oferecer o perdão, para sempre nos oferecer essa água, entende? Essa água que só Ele pode nos dar, essa água viva. Então, se você quer recomeçar,
Ele transforma vergonha em histórias de esperança. É isso que Jesus faz. Se você sente vontade de recomeçar, saiba que Jesus transforma vergonha em história de esperança, em testemunho para levantar outras mulheres também, assim como você se levantou, como você está se levantando, entende? Jesus hoje, olha só, Jesus hoje está à beira do seu poço. Ele te conhece. Assim como ele estava lá na beira do poço para encontrar com a mulher samaritana, hoje ele está à beira do seu poço. Ele te conhece, mesmo que você nunca contou para ninguém. Ele te conhece e ele quer tratar e cuidar de você. Mas ele não veio para te acusar. Não, Jesus não faz isso. Ele veio para te oferecer uma vida nova na presença dele. Então nós devemos nos perguntar: o que eu preciso entregar? O que eu não quero mais carregar? Porque você sabe o que você não quer mais carregar. Eu não quero mais carregar isso. Eu não aceito mais. Então você renuncia. Entrega ao Senhor o que você não quer mais carregar. O que você precisa renunciar, que é o que você precisa fazer que não te agrada mais. Não faça mais. Renuncie. Eu não aceito mais fazer isso. Eu não aceito mais ter esse comportamento. Eu não aceito mais ter essa atitude. Eu não aceito mais falar dessa forma com as pessoas. Renuncia em nome de Jesus. Nós também devemos nos perguntar qual transformação Deus quer operar em mim. Qual transformação Deus quer operar em mim hoje? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer em mim? Qual é a transformação, Pai, que o Senhor quer trazer para a minha vida? Por isso, em uma oração nossa que nós fazemos, é tão importante nós sempre dizermos assim, ó, eu aceito, eu me permito viver essa transformação, eu quero viver essa transformação que Jesus promete. Eu aceito, Pai, em nome de Jesus, me transforma. Então, hoje é o seu dia de deixar o cântaro. É o dia de você pegar o seu cântaro, deixar ele e se tornar testemunha do amor de Jesus, do amor que tudo restaura. Porque só Jesus, para nos trazer a restauração, a transformação, a leveza de caminharmos e entendermos que o que os outros falam, o que os outros julgam, não é importante para nós. O que é mais importante de tudo é o que o Senhor está pensando de nós, o que Deus pensa do que nós estamos fazendo e falando. Essa é a nossa única preocupação. É a única preocupação que nós devemos carregar. Devemos amar o próximo, respeitar o próximo, mas agradar somente ao Senhor. Deseje se livrar de tudo que você não quer mais carregar, de tudo aquilo que você faz, que você vê que já não está mais combinando, porque você vai fazer e o amor de Jesus te incomoda, o amor do Espírito Santo te incomoda. E aí você entende que você está sendo transformada, que a sua vida começou a passar por uma mudança, assim como essa mulher samaritana passou. Amanhã, como eu disse, por coincidência, né? Não é verdade, não existe coincidência, é Deusidência, né? Como diz a apóstola Larissa. É essa mesma passagem de manhã. E aí eu coloquei ela com outras explicações para que elas se juntem, para que possa nos fortalecer como mulher, como filhas amadas que nós somos. Porque não há pecado que não seja perdoado pelo Pai, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso nós precisamos nos vigiar, cuidar todos os dias. Entendeu? Precisamos vigiar. Ó, lembra daquela parte que Jesus estava sendo crucificado e havia dois outros ali crucificados com ele, dois
assassinos, né? Eles estavam ali porque eles mereciam realmente estar. Ladrões, 2 ladrões, ó. O, o profeta aqui me corrigindo. 2 ladrões, é verdade. No último momento de vida de um deles, o Senhor Jesus o perdoou de todos os pecados. Por quê? Porque ali ele se arrependeu. Ali ele se arrependeu, ele demonstrou arrependimento genuíno, e Jesus, conhecendo o coração dele, do que ele estava falando, Jesus disse: ainda hoje você se encontrará comigo no reino de Deus. Então é sobre isso. Não tem pecado que não seja perdoado pelo Senhor Jesus. Então nós não devemos carregar mochilas pesadas nas nossas costas que não nos cabe mais. Faz ato profético, ora, tira a mochila das suas costas, fala: Jesus, eu não carrego isso mais. Eu não aceito. Isso não faz mais parte da minha vida. Eu vivo uma nova vida com o Senhor, porque eu nasci de novo quando eu aceitei o Senhor como meu único Senhor e Salvador. Entende? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu peço ao Senhor Jesus, assim como ele encontrou com aquela mulher samaritana, que ele encontre hoje cada uma de vocês. Que todas vocês que estão aqui nessa noite, eu desejo que o Senhor Jesus encontre vocês, que toque no coração de vocês, que toda resistência se transforme em entrega, em nome de Jesus. Que toda resistência que vocês possam vir ter ainda no coração, em nome de Jesus, que essa resistência se transforme em entrega na presença do nosso Senhor. Que toda vergonha seja coberta pelo amor de Jesus na vida de vocês. Que cada vida aqui presente seja renovada, em nome de Jesus. E que a história de vocês se torne testemunho da graça de Deus todos os dias, porque todos os dias vocês vivem na graça. E eu desejo que cada dia mais vocês vivam esse amor, esse poder desse amor, esse poder da presença do Espírito Santo, esse poder de transformar a nossa vida. Esse fogo que queima os nossos ossos, que queima os nossos pecados, esse fogo que queima nos nossos olhos. Quando nós estamos cheias, os nossos olhos não conseguem mais julgar, não conseguem mais carregar pecado. O Senhor Jesus nos ajuda a superar tudo isso. Amém? Em nome de Jesus, eu vou orar por nós agora. Vou fazer uma oração para que o Senhor nos trate, assim como ele tratou a mulher samaritana, para a gente poder finalizar, tá bom? O Heitor pediu hoje para fazer a oração da ceia. Depois que eu terminar essa oração, eu passo para ele fazer a oração da ceia para nós, tá bom? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos e sinta o profundo da oração em concordância, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Senhor Jesus, assim como a mulher samaritana, nós nos aproximamos do Senhor com o nosso cântaro vazio, com sede, sede que nenhuma água desse mundo pode saciar. Nós reconhecemos que tantas vezes temos buscado satisfação em lugares errados, temos escondido nossas feridas e carregado vergonhas que só o teu amor pode nos curar. Hoje, Jesus, nós te pedimos, fala no nosso coração. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Revela quem somos, mas também quem tu és. Tu és o Messias, aquele que conhece toda a nossa história e ainda assim nos oferece água viva. Obrigado, Jesus. Nós queremos deixar agora o nosso cântaro aos teus pés. Renunciar o passado que nos aprisiona e correr livremente para anunciar que encontramos a fonte que não seca. Transforma a nossa vergonha em testemunho, nosso medo em coragem, nosso vazio em vida transbordante em nome de Jesus, em seu nome, Jesus, que nós pedimos. Que o teu Espírito Santo seja água viva em nós,
renovando cada dia o nosso coração sedento por ti. Nós te entregamos. Nós te entregamos a nossa vida, o nosso coração. E te agradecemos porque o Senhor nos encontrou, porque o Senhor nos amou primeiro e por ter nos chamado pelo nosso nome. É em teu nome poderoso que nós oramos e que nós te pedimos nessa noite. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, querido Jesus. Obrigada. Aleluia. Que o nosso cântaro fique bem longe de nós, né? Não nos pertence mais. Cântaros vazios, cântaros de rotinas vazias, né? Em nome de Jesus. Vai fazer oração? Você vai ler o capítulo? Tá bom. Então tá bom. O Heitor vai fazer, tá? Na noite em que foi traído, Jesus pegou o pão e, dando graças a Deus, partiu e disse: Isso é o meu corpo que entrega em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Depois disso, pegou o cálice e disse: Esse é o cálice da nova aliança, feito por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Toda vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Ao comerem desse pão e beberem desse cálice, estarão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos nesse momento, meu Pai, a ceia, meu Pai, como o teu corpo, meu Pai, como o teu sangue, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, que não seja, meu Pai, mais um pão, meu Pai, ou uma bolacha, meu Pai. Pai, que não seja, meu Pai, mais uma água ou um vinho, meu Pai, em nome de Jesus, mas sim que seja seu sangue e seu corpo, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esses alimentos e nós declaramos que nosso DNA espiritual será modificado ao nós comermos dessa ceia, meu Pai. Pai, isso é somente um símbolo, meu Pai, espiritual, meu Pai. Mas nós cremos, meu Pai, que tudo aquilo, meu Pai, que nós pecamos, meu Pai, no dia de hoje, meu Pai, mesmo que nós não sabemos, meu Pai, com a ceia, meu Pai, nossos pecados serão perdoados, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, meu Pai, e nós te agradecemos pelo teu sacrifício naquela cruz, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, porque mesmo, meu Pai, todas as pessoas, meu Pai, que o Senhor fez a ceia junto, meu Pai, serem ladrões, meu Pai, serem pecadores, meu Pai, mas o Senhor deu livre-arbítrio, meu Pai, para que todos pudessem fazer a ceia, meu Pai, para renunciar aos seus pecados, meu Pai. Pai, nós te agradecemos pela ceia, meu Pai. Nós declaramos, meu Pai, que nosso DNA espiritual será modificado assim como o de Jesus, meu Pai. É isso que eu declaro no mundo espiritual, declarando, meu Pai, que nós fazemos essa ceia em seu nome, meu Pai, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Pode comer do pão, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Declare o seu amor a Jesus agora, em nome de Jesus. Declare uma palavra de amor a Ele. Declare que a morte dele na cruz não foi em vão, meu Pai. Sua morte não foi em vão, Jesus. Em nome de Jesus, pode beber do cálice. Pode ser. Aleluia. Aleluia. Obrigada. Uau. Que presença. Obrigada, Jesus. Obrigada. Agradeço a Jesus por mais uma oportunidade de estarmos juntas, reunidas no nome dele, de buscarmos o posicionamento da mulher samaritana, né? Uma mensagem que nos engrandece, que nos posiciona, que nos traz o amor de Jesus por todos, todos, sem exceção. Nós só precisamos abrir o nosso coração e deixar ele entrar. E não se esqueçam que num tempo de deserto, num tempo de dificuldade, o Senhor sempre está ali, junto de nós, olhando, observando, cuidando de cada um de nós, para que é como ele olhar para nós e observar assim, vai passar no tempo de deserto agradecendo, vai continuar orando, louvando, ou vai começar a murmurar. Então, que nós tenhamos a escolha de passar por qualquer deserto ou tempestade orando, agradecendo, jejuando e não murmurando. Amém? Que toda flecha que bater em vocês, vinda do mundo das trevas, caiam derretidas pelo fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Tá bom? Eu vou pedir ao Senhor para nos revestir todas agora, em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor revista-nos agora com uma nova armadura das cortes celestiais, um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, um novo cinturão da verdade, botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Em nome de Jesus, Senhor. Essa armadura de alta patente está lavada no sangue do Cordeiro e revestida pelo fogo do Espírito Santo. Eu declaro no mundo espiritual que toda flecha que bater vai ser fulminada, derretida pelo fogo do Espírito Santo de Deus, e que não haverá arma forjada que será capaz de nos derrubar, porque nós somos soldadas de Cristo. O amor de Cristo preenche todo o nosso ser. E como mulheres e filhas de Cristo, filhas de Deus, como mulheres soldadas do Senhor Jesus e filhas de Deus, nós sabemos qual é o nosso posicionamento, nós temos a nossa identidade. E com toda a fortaleza do teu poder, Pai, o inimigo não tem poder sobre a nossa vida, nem sobre a nossa casa. É isso que eu declaro nessa hora dessa noite. Agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor faz nesse ministério e declaro que toda honra e toda glória é do Senhor, e assim sempre será em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Obrigada por mais uma semana. Eu posso dizer para vocês que eu acho que eu ainda não voltei. Sério, eu não voltei ainda. Eu acho que eu não estou na Terra completamente, porque hoje eu cometi cada uma que não está normal para mim, sabe? Tem o quê? Se alguém tem? Ah, tá bom. O Heitor está perguntando se alguém quiser alguma recomendação, se alguém quiser que traz alguma palavra que é para escrever, para a gente trazer. Mas é verdade, gente, eu não tô 100% na Terra, eu não tô normal. Não tá normal. Ó, o que eu falei aqui para vocês foi assim, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que instruiu tudo, porque tinha hora que eu não sabia nem onde eu estava. De verdade, o Heitor tá rindo, de verdade, gente. De tão poderoso que foi esse final de semana. Então, é o nível que eu desejo que vocês vivam, mais no reino do que na terra. É um ponto que chega que, eu não sei explicar, há mistérios do reino que não tem explicação, a gente só consegue viver. E hoje, para mim, foi um dia muito fora do normal. Muita coisa que não tem. Mas o que eu quero dizer é que eu amo cada uma de vocês, e que nós temos muito que viver, muito que aprender. O Espírito Santo vai derramar ainda muito mais sobre nós. Eu só preciso voltar um pouco mais. Hoje eu queria fazer ato profético, eu queria fazer outras coisas, mas por eu não estar aqui 100%, eu pensei, deixa eu voltar para a minha rotina de estudo, e aí na semana que vem a gente prepara um conteúdo diferente de oração, de ato profético, pautado na palavra, mas mais assim, focado para fogo mesmo, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, e qualquer dúvida me chama, estou aqui à disposição, tá bom? Deus abençoe. Ó, fiquem com Deus, se alimentem da palavra, desejem essa água o tempo todo, tá bom? Deus abençoe. Tchau.